trazer informações agora no Jornal do Piauí em tempo real, com a ajuda da Sávia Barreto e do Elivaldo Barbosa, sobre essa situação. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, apresentou nesta terça-feira convocou uma entrevista coletiva para o projeto de lei elaborado por ele para tentar resolver as dívidas bilionárias de estados com o governo federal. O governo estima que as dívidas somem mais de 700 bilhões de reais. Ao todo, o novo projeto, que ainda terá de ser votado no Congresso e sancionado por Lula, vai virar lei ou não vai virar lei? Essa é a grande questão. Rodrigo Pacheco falou na coletiva, explicou como é que vai ser a ideia desse projeto que ele apresentou durante a entrevista. A intenção é que o ex-presidente da Casa e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, seja o relator dessa matéria. Vejamos se ele aceitará essa missão, eu acredito que sim. Então ele deve ser o relator desse projeto de lei complementar e, repito, acho que é um passo muito importante para o Brasil solucionar essa questão federativa, porque da forma como está, com um indexador de IPCA mais 4, sem permitir que os estados deem ativos como pagamento, exigindo adesão a regime de recuperação fiscal completamente sem sustentabilidade. Isso não é solução, isso é postergar o problema. E o que nós estamos buscando aqui é dar uma solução efetiva. E, naturalmente, caberá, a partir de um gesto do governo federal, através de uma lei dessa, de abrir mão do recebimento dos juros, permitindo a correção pelo IPCA e os juros podendo ser revertidos para os próprios estados, caberão, obviamente, aos governadores, às suas administrações, poderem cuidar de compreender que essa é a forma possível e a melhor forma para equacionar definitivamente o problema, e aí deverão, obviamente, demonstrar sua capacidade de gestão, de organização, de governança, de responsabilidade, num programa de fato que, enfim, ataca o cerne do problema, que era esse indexador muito elevado que afetou muitos estados da federação, inclusive o meu estado de Minas Gerais. Mal comparando, sabe, é claro que não tem comparação com a vida privada, mas é aquela dívida que você fez lá no cartão de crédito, o juro é lá em cima, você não consegue mais pagar e você vai no banco pedir uma ajuda para dar uma baixada nesse juro para ver se você consegue negociar uma prestação aí mais módica para pagar a conta. A intenção não é dar o calote, mas negociar um valor que seja um pouco menos escochante, né? Olha, pela fala, Joelson, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a gente já percebeu que há um acordo com o governo federal. E é difícil, né, o presidente do Senado concordar com o governo federal. A gente lembra, por exemplo, da desoneração da folha de pagamento dos municípios e 17 setores que nunca chegaram a acordo. E o prazo do Supremo Tribunal Federal está correndo, né? São 60 dias e eles precisam chegar a uma solução. Mas nesse caso, sim, houve um acordo. O governo federal abre mão de 28 bilhões de reais que poderia arrecadar dos estados e municípios. A gente pensa que esse valor é muito alto, mas quando a gente coloca em perspectiva a dívida total, que é 700 bilhões de reais, de fato o governo federal abre mão de muito pouco. E essa indexação que o senador Rodrigo Pacheco fala a respeito da inflação ou da Selic terminava amarrando muitos estados, né? Claro que nem todas as demandas dos estados, principalmente Minas Gerais, como ele falou, o estado dele, mas também Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, de fato não conseguiram, por exemplo, o abatimento com aquele fundo da reforma tributária, mas outras demandas que há muito tempo eles vêm reclamando aqui em Brasília, sim, justamente porque são dívidas praticamente insolúveis, impagáveis. Então tem que se chegar a um acordo, porque o governo federal não pode abrir mão de arrecadar, mas os estados também precisam encontrar soluções melhores para, de fato, não apenas rolar essas dívidas, mas começarem no meio termo, né? Então a tendência é mesmo de uma tramitação mais rápida e uma aprovação, já que tem a anuência do governo federal, do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad. E por que o Rodrigo Pacheco está encabeçando todas essas discussões, né? Porque ele quer ser candidato a governador em Minas Gerais e a dívida de Minas Gerais é um grande problema a ser enfrentado. Ele tá arrumando a casa para quando chegar tá tudo pronto, é mais ou menos isso, sabe? Claro, tô exagerando aqui.
Não, é exatamente isso, Joelson, é exatamente isso. A gente sabe que o governador atual, Romeu Zema, do Partido Novo, é oposição ao presidente Lula, é de direita, busca se colocar, inclusive, na sucessão do presidente Lula, claro, na oposição. Então, Rodrigo Pacheco faz aí um contraponto, né? Mostra que já tem articulação, que já consegue encaminhar as soluções para essas questões envolvendo o estado de Minas, mas todos os outros estados que também têm suas dívidas vão estar aí também contemplados. Erivaldo, o estado do Piauí e o estado do Tocantins são os estados do Brasil que têm a melhor situação em relação a essa questão da dívida dos estados, é que estão com as suas contas mais organizadas. Não tem dívida com a União. Não tem dívida com a União, na verdade. Nem Piauí, nem Tocantins. Mas os outros estados do Brasil estão com um problema e contam, né, eu acredito com a solidariedade da União. E é preciso, né? Quando se fala em pacto federativo, eu lembro que essas marchas lá em Brasília é só o que a gente ouve falar. É preciso que haja um pacto federativo na reforma tributária, que agora vai ser regulamentada, na relação dos repasses da União para os estados e municípios, mas isso fica sempre na intenção. Efetivamente, esse acordo da dívida de estados que estão aí com a corda no pescoço, pode até resolver problemas políticos envolvendo quem tem interesse ou projeto para os estados. Isso é absolutamente legítimo. Envolve aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por exemplo, que é mineiro, tem interesse em resolver o problema da dívida do estado dele, então, mas também vai resolver de outros estados que estão numa situação tão grave como de Minas Gerais. Isso aí estreita o caminho, aproxima os estados da União, inclusive para pôr em prática o necessário pacto federativo, ou seja, uma relação razoavelmente harmoniosa também em relação a interesses que envolvem finanças. Muito bem. Os vereadores de Teresina aprovaram em 2 votações a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. O texto passou no parlamento com 6 emendas, sendo uma delas para permitir a convocação de mais classificados no concurso para fiscal de serviço e da Secretaria de Educação, SEMEC. O vereador Ismael Silva, do Progressistas, foi o autor de 5 das emendas que foram apresentadas com as mudanças do concurso público de Teresina. Um grupo de classificados acompanhou a votação para reivindicar a aprovação da emenda que prorroga a validade do concurso para fiscal de serviços, que atualmente é válido até o final do ano, por mais de 2 anos, além da convocação de classificados do concurso. Atualmente, apenas 20 dos classificados do certame foram convocados, né? Então, aí a mudança que foi feita na lei que vai organizar as contas do poder público em 2025. Então, ela tem a primeira etapa aprovada agora, a segunda etapa aprovada no final do ano. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e Lei Orçamentária são as 2 leis aprovadas sem 6 meses. Erivaldo Barbosa, e aí tem aquela questão, né? O ano eleitoral, há esse impeditivo de fazer concurso público, agora prorrogado o concurso público da SEMEC. É bom porque não perde o concurso, né? O certame já foi feito, isso representou custo para o poder público. A emenda foi muito oportuna do vereador Ismael Silva e agora é aguardar que na lei orçamentária, na discussão da lei orçamentária no 2º semestre, o orçamento para 2025 que possa contemplar exatamente essas possibilidades de concurso, de convocação de aprovados em concurso público. Lembrando que 2025 já será uma nova gestão, é um novo mandato que começa, seja qual for o resultado da eleição. Se o prefeito for reeleito, será outro mandato também, se outro oposicionista, por exemplo, for reeleito. Então, os vereadores têm essa responsabilidade, vão preparar o orçamento do município para uma outra legislatura, para um outro mandato também executivo para Teresina. Creio que mesmo sendo um ano eleitoral, ela só deve pegar mesmo para valer. Acredito que já depois da eleição, lá para o final do ano, comecinho de dezembro, é que essa matéria deve ser finalizada e definida na Câmara Municipal. Aí, sabe, a Câmara fazendo esse trabalho para tentar fazer a organização das coisas para o ano que vem, mas acabou que entrou essa discussão sobre a possibilidade de prorrogação do concurso. Discussão importante, né, considerando que como esse é um ano eleitoral e a maior parte dos vereadores estão, sim, já totalmente na campanha, já envolvidos, a antena ligada a projetos que podem trazer uma repercussão negativa ela é maior, e tudo isso termina influenciando na relação com o Palácio da Cidade, também com o prefeito Doutor Pessoa e com aquelas pautas até da própria Câmara, dos próprios vereadores, como a gente viu recentemente o projeto da vereadora Tanandra Sarapatinha sobre proibição de carroças, né, de tração animal em Teresina. Tudo isso reflete bastante na Câmara, Joelson, e termina até retardando algumas apreciações que a gente sabe que também são importantes.
O governador do estado do Piauí está com uma agenda em Brasília, é o Piauí Infra Day. O Piauí está apresentando um pouco das suas capacidades, né, de investimentos, a sua estrutura para investidores aqui no estado do Piauí. Você está vendo aí, inclusive, os vídeos da agenda do governador. A agenda começou hoje pela manhã. Além do governador, também estão presentes integrantes, né, parlamentares, claro, deputados federais, como você vê ali nas imagens, o deputado federal Flávio Nogueira, além de integrantes da sua equipe do primeiro escalão de gestão, participando desse encontro, aí a Jussara Lima, senadora Jussara Lima. Vamos trazer, sabe, a importância desse trabalho, né, que está sendo feito pelo governador do estado do Piauí, aí em Brasília. O governador que tem tido essas agendas com investidores não só aqui do Brasil, mas também do exterior. Importante, ele também termina compartilhando alguns dados com a própria bancada do Piauí. A gente sabe que nem todos os deputados e senadores estão presentes no evento, estão em agendas externas também, mas o governador, ele traz esse panorama e termina auxiliando, né, na apresentação de projetos, porque existe um diálogo, de fato, para que esses projetos eles sejam projetos conjuntos, são projetos de volume que o governo do estado gostaria e precisa do apoio da bancada, e essa apresentação do governador, ela facilita um pouco, não só internamente na aquisição desses recursos, mas também nesse diálogo com os ministérios e principalmente com os investidores, né? Mostra tudo que o Piauí tem de potencial e tem para oferecer, e claro, a base dos grandes projetos é a infraestrutura. Elivaldo Barbosa. É importante, essa articulação o governador Rafael Fonteles faz desde quando ele era secretário de Fazenda. E agora, com a oportunidade de comandar o Poder Executivo do Estado, ele busca esse intercâmbio internacional em todos os continentes e aqui no Brasil, selar parcerias que possam resultar, Joelson e Sávia, em investimentos para o Piauí é o que há de mais interessante para o Estado. A gente sabe das limitações orçamentárias que o Estado tem, até a União com esse aperto fiscal tem, então buscar alternativas de atrair investimentos através de operações de crédito ou de parcerias via orçamento da União, organismos internacionais, é tudo que o Piauí precisa para alavancar o seu desenvolvimento.